Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, vamos lá, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Nós já falamos bastante coisa nesse texto. Estamos falando de princípio de solidariedade cristã já tem algumas semanas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre espiritualidade, fraternidade e humanidade dentro desse texto. Espiritualidade, fraternidade e humanidade. Primeiro preciso lembrar aos irmãos que perseverar na doutrina dos apóstolos revela a nossa espiritualidade. O exercício da comunhão revela a nossa fraternidade. O partir do pão manifesta a nossa humanidade. E as orações são uma prática da nossa intimidade com Deus. Então esse texto está nos falando de uma igreja que vive o seu aspecto espiritual, o seu aspecto fraternal, o seu aspecto humano e o seu aspecto de intimidade e relacionamento com Deus. Você me entendeu? Diga amém. Observar a doutrina dos apóstolos caracteriza, manifesta esta nossa espiritualidade e identidade. Preste atenção nisso. É a observância na doutrina dos apóstolos que revela a nossa identidade. Quem nós somos enquanto igreja, enquanto cristãos. Aquilo que nós pregamos enquanto cristãos é manifestado pela observância na doutrina dos apóstolos, porque ela nos identifica. As pessoas vão olhar para nós, devem olhar para nós e nos reconhecer como cristãos, sem precisar a gente falar da nossa cristandade, pelo fato de que nós andamos de acordo com a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que nos caracteriza, o nosso estilo de vida, o nosso modelo de vida. A doutrina dos apóstolos revela que nós somos parte de um povo específico, que professa uma fé, que professa uma crença, não apenas verbalmente, mas na prática de vida. Já a comunhão vai revelar essa nossa fraternidade cristã, o amor de Deus que nos mantém aliançados como membros de um só corpo. Já o partir do pão manifesta que nós somos uma igreja que se importa com o aspecto humano, físico e social, uns dos outros. A minha vida de oração não é problema seu, a sua vida de oração não é problema meu, porque a nossa vida de oração revela a nossa intimidade com Deus. É a nossa prática de nutrição espiritual e íntima com o Senhor. Porém, no bojo do texto nós aprendemos
que precisamos praticar, vivenciar amor ao próximo, fraternidade, partir o pão. É muito interessante observar que amor ao próximo foi a base do ensinamento de Jesus. Ele nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros. Em algum texto ele diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que você deseja para você, pratique com o seu próximo. Aliás, a lei da medida trata disso: com a medida com que quereis que os homens vos meçam a vós, também vocês usam para medir os homens, ou com a medida com que medis os homens, também sereis medidos. Está na prática do amor. Amar é desejar, é querer, é fazer o bem, sem objetivar o troco pelo que foi feito. Esperar o troco saiu do campo do amor e foi para o campo da barganha. O velho provérbio do sertão: dá uma banana esperando um cacho, não é expressão de amor. A vida de Jesus para nós é a expressão do amor de Deus. Então veja só, não há como manifestar a nossa espiritualidade sem manifestar o amor. Não há como manifestar a nossa comunhão sem manifestar o amor. Eu já disse aqui para os irmãos que o texto é mais ou menos assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e porque obedeciam à doutrina dos apóstolos, tinham comunhão. E como expressavam essa comunhão? No partir do pão e nas orações. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos, e eu prometi a mim mesmo que hoje eu vou ser bem calminho, bem sereno. Como eu posso manifestar esta fraternidade, esta espiritualidade, esta humanidade minha, nossa? É preciso a gente ter em mente que... Obrigado. É preciso a gente ter em mente que, a despeito do nível de espiritualidade que nós tenhamos, somos homens e mulheres, somos humanos. Significa entender que a situação que o outro está hoje, pode ser que eu esteja amanhã. Zelar com cuidado pelo outro é semear este mesmo cuidado para o meu amanhã. Então, eles expressavam, a igreja primitiva leva essa questão tão a sério, que partir o pão se transformou num estilo de vida. Se transformou num estilo de vida. É óbvio que a Bíblia orienta sobre o partir do pão, que nós precisamos cuidar primeiro dos domésticos da fé. Ou seja, eu devo cuidar dos que são da minha casa, e então cuidar dos demais, porque não adianta eu tentar cuidar de alguém sem cuidar de quem está próximo de mim, é hipocrisia. Quando eu cuido de quem está fora e não cuido de quem está dentro, eu não estou partindo o pão, eu estou sendo hipócrita. Eu estou querendo publicizar a minha bondade, porque o de fora vai contar para alguém o bem que eu lhe fiz. E incrivelmente, olha bem para os meus olhos, incrivelmente, quando você faz pelo de fora, ele conta o bem que recebeu, e o de dentro diz que não passou da sua obrigação.
Por isso que servir-os de dentro de casa muitas vezes é mais complexo do que servir-os de fora. Você me entendeu? Por exemplo, você ajuda teu irmão, tua irmã, tua prima, teu primo. Eu estive esses dias com um camarada que é muito conhecido no Brasil inteiro, muito próspero no seu ministério, muito abastado nas suas finanças, e ele ficou sabendo de uma prima que ele não conhecia. Ele mora no sudeste do Brasil, essa prima mora no nordeste. Ele não sabia da existência dela. Ela estava enferma. E ela fez uma publicação e colocou numa rede social, se apresentou e disse: sou prima de fulano, ele é rico e está me deixando morrer na miséria. Ele disse assim: pastor, eu nem sabia que essa prima existia. Alguém daquele estado foi que viu a publicação dela, ligou para a assessoria dele, informou, tomou-se as providências, deu-se o devido socorro, e quando terminou de dar o socorro e que ela foi tratada, e nós estávamos juntos no dia que ele estava compartilhando isso num desses eventos por aí, o muito obrigado dela foi: você não fez mais que sua obrigação, afinal de contas eu sou sua prima. Então, às vezes, partir o pão com o de dentro é mais complexo, porque tem aquela sensação que você fez por obrigação, mas ainda assim, semeia, porque ainda que a gratidão não venha dos homens, a recompensa vem de Deus. Entende isso? O que eu posso fazer então para revelar esse partir do pão? Tenha atitudes, os sociólogos chamam de humanitárias, eu quero chamar de humanas. Atitudes humanas. Vamos observar que todos os sermões, o estilo de vida, o fundamento da fé cristã, nos passado pelo Senhor Jesus, nos ensina que o amor é uma prática do dia a dia. Mas vamos compreender também que precisamos ter atitudes singelas, que revelam humanidade, que revelam amor, que revelam fraternidade, que revelam zelo, que revelam cuidado. E talvez eu e você sejamos um pouco beliscados nesta noite. Por exemplo, seja gentil com as pessoas que cruzam o teu caminho. Seja gentil. Revele Cristo no trato. A Bíblia nos orienta que nós devemos tratar bem os que são de fora. Está falando do ambiente da igreja. Mas você observa Jesus sempre lidando com esmerada gentileza com as pessoas que se aproximam dele, até com o ambicioso jovem rico, com o fariseu que lhe testa, com a multidão de homens que querem, na verdade, não condenar uma mulher flagrada em adultério, porque o alvo ali não era condenar a mulher flagrada em adultério. Olha bem para mim, ela já estava condenada. A lei mosaica diz que ela deve ser apedrejada, a sentença estava dada. A questão ali não era condenar a mulher, a questão ali era colocar Jesus numa situação de dificuldade, e ele consegue ser gentil. Às vezes a gente confunde a autoridade com aspereza. Você pode exercer autoridade sem perder a gentileza. Tá, todo mundo tem dia que está azedo, mas não faça disso um hábito. Não faça disso uma prática. Com licença, por favor, obrigado, posso ajudar? Me permita, me perdoe, me desculpe. Essa semana, num cruzamento da cidade, o semáforo abriu e eu atravessei a primeira via
para na segunda fazer a curva à esquerda. E um camarada estava na minha lateral, e ele acabou sendo relativamente apertado. Ele teve que reduzir, mas eu não tinha visto. Ele estava naquilo que chamam de o ponto cego. Quando chegou no semáforo seguinte, ele baixou o vidro e soltou um palavrão do tamanho do carro dele. Foi por isso que ele abriu o vidro. Se ele não abrisse o vidro, não cabia a ele o palavrão dentro do carro. Aí eu baixei o vidro e fiz assim: amigo, me perdoe, eu não te vi. Aí ele fez assim: ô pastor, desculpa, foi sem querer. De vez em quando ocorrem esses negócios engraçados e depois eu rio. Porque você já pensou se eu baixo o vidro também com um palavrão que não cabia dentro do carro? Aí a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. As crianças aprenderam que a autoridade se exerce no grito. Você já percebeu isso? Que quando uma criança quer prevalecer contra você, ela grita. E as mães, muitas vezes, fazem justamente essa medida e grita mais alto. Cala sua boca, que eu sou sua mãe. E se for adolescente, a mãe já faz diferente. Quem é mãe? Levanta a mão. Tá. Se for adolescente, a mãe já é diferente. No dia que Deus me chamar de vocês, vocês vão me valorizar. Toda mãe diz isso. Então, eu tenho uma criança em casa que ela está na fase de querer me vencer no grito. Então, quando ela dá um brado, eu olho para ela e faço assim: mas para que gritar? Eu não gritei com você. Ela faz poxa. Ou seja, seja gentil e estimule gentileza seja gentil com a criança. Eu cresci num ambiente de igreja que dizia assim: as crianças sentam no chão para dar lugar para. Crianças saiam da mesa porque tem visita. Isso não é gentil. Ela não é selvagem. Inclua a criança na mesa. Vai fazer vergonha. Eduque, ensine, estimule. E se ela ainda está na fase que a educação, a orientação não foi assimilada ainda, e ela vai virar o prato, vai meter a mão dentro do prato, a visita entenda que se trata de uma criança. Porque se a visita não entender que se trata de uma criança, então a visita é mais criança do que a minha criança. Seja gentil. Dentro do aspecto da gentileza, respeite. Respeite as prioridades. A fila é para gestantes e pessoas com necessidades especiais e idosos. Não vá para aquela fila. A vaga no estacionamento é para pessoas com dificuldade de locomoção. Não ocupe se você não faz parte dessa classificação. Eu já vi gente parar na vaga de pessoas com dificuldade de locomoção e descer do carro manquejando para fingir. Lembrei agora de um menino, quando eu era jovem, morava em São Paulo, e ele pedia esmolas no trem. O velho trem da FEPASA, fingindo que era mudo. E um dia, fingindo que era mudo, o cara deu umas moedas para ele e ele esqueceu que era mudo e fez assim: só isso? Levou uma surra no vagão do trem. Respeite os espaços, respeite os ambientes. Senhores homens, ser cavalheiro não é pecado, é bonito, não pesa e é bem visto. Dê prioridade. Eu sei que de vez em quando, nesse negócio de dar prioridade, você pode sobrar na curva. Uma certa feira, um dia desse eu estou no médico, indo para o médico em Salvador, e os elevadores foram distribuídos por andar. Então eu tinha que ficar no elevador X, que ia para os andares X, Y e Z. E estou eu lá e uma senhora atrás de mim.
Quando o elevador abriu, eu fui cavalheiro e disse para ela, por gentileza, dei prioridade. Ela entrou. Quando ela entrou, ela fez assim: o senhor pode deixar eu subir sozinha, porque eu sou grupo de risco? Eu disse: sim, senhora. E esperei mais uns 20 minutos até o bendito do elevador descer. Outra vez eu fui ajudar uma senhora na esteira de um aeroporto, puxando uma mala maior do que ela. Ela era uma senhora de pequena estatura e estava com um container. E quando ela pegou a mala, a esteira saiu arrastando ela com mala e tudo. E eu me aproximei: com licença, posso lhe ajudar? Uma senhora hispana. Ela disse: se eu precisasse da sua ajuda, eu teria lhe pedido. Quase eu digo um negócio que a gente falava no Angico, que eu não vou repetir aqui porque é falta de educação. Mas ainda que hajam pessoas que não valorizem a sua gentileza, você não está sendo gentil pelo outro, você está sendo gentil pelo princípio cristão de ter atitudes de zelo para com o próximo. Você me entendeu? Diga amém. Tenha atitudes humanas ou humanitárias, seja promotor da paz na sua família. Gente, tem pessoas que têm o ministério da confusão e pensa que só vai ter coroa se semear contenda. Perturba na mesa, perturba no sofá, perturba na TV, perturba no sítio. Gente que gosta de perturbar, de inquietar, de tirar a paz, que não se acomoda bem se o ambiente estiver sereno. Seja promotor da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, diz a Bíblia. Quando alguém vier para você dizendo assim: estou chateado porque o cunhado, a cunhada disse isso, você fala assim: é mesmo, você é um infeliz, miserável, que está pensando que só porque é mais rico do que a gente é melhor do que nós. Não coloque lenha na fogueira que já está sapecando a vida de alguém. Promova a paz, tenha calma, pode ser um momento, ajude. Tem um versículo na Bíblia que eu recebo de vez em quando para pregar como tema de congresso. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga. E tem gente que pensa que lenha ali é a lenha da oração, é a lenha da palavra, é a lenha do jejum e o fogo do Espírito. Nada a ver. Fogo ali é fofoca. O texto está dizendo que se parar o disse que disse, a fofoca acaba. Para de colocar lenha na fogueira. Não seja aquele que alimenta o ambiente de guerra, de conflito e de destruição. Seja promotor da paz. Isso é bíblico. Eu disse aos irmãos, na primeira semana que eu ia falar sobre o partir do pão, eu disse: você vai perceber que partir o pão é muito mais do que dar 1 quilo de feijão para alguém que pediu comida no portão da tua casa. Partir o pão está no campo da fraternidade, da solidariedade, que alimenta a nossa convivência saudável. Respeite o próximo. Respeitar o próximo está no campo da fraternidade cristã. Segunda coisa que eu posso fazer para manifestar o meu amor ao próximo no partir do pão: importe-se. Diz aí para a pessoa do seu lado: importe-se. O que é importar-se? Importar-se é desenvolver interesse empático com a situação do outro. Não é interesse curioso, é interesse empático, é ter empatia. Empatia. Jesus, eu disse outro dia aqui, Jesus veio salvar pecadores. Jesus veio perdoar pecados. Jesus veio libertar os oprimidos do diabo. Jesus não tinha que se importar com a fome de ninguém, mas enquanto perdoava pecados e enquanto salvava pecadores, Ele multiplicou pães e peixes.
Ele transformou água em vinho. Olha bem para mim, o casamento e a falta de vinho era problema de Jesus? Jesus tinha alguma coisa a ver com aquilo? O problema é do noivo, que não se programou o suficiente, não contou o número de convidados, ou fez uma festa maior do que poderia pagar. Mas Jesus não deixou o noivo enfrentar o problema sozinho, ele se importou. O problema não era dele, mas ele assimilava a situação das pessoas ao seu redor e resolvia a situação delas. Importe-se. Ele poderia ignorar o leproso, dizendo: tem misericórdia de nós, e dizer: vai para o sacerdote. A lei diz que você tem que ficar longe, mas ele olha para o leproso e diz: ser limpo. Irmão, olha para cá. Se a situação do teu próximo não te incomoda mais, é provável que você seja pior do que a situação que ele está. Se a dor do teu próximo já não te incomoda, você dói mais do que a dor dele. A parábola do bom samaritano vem ensinar isso para nós. O princípio, a lição de vida da parábola do bom samaritano é cuidar do próximo, mesmo que ele não seja do teu convívio, mesmo que ele não seja do teu ambiente, porque nós temos uma tendência de monopolizar a paz, a fé e a solidariedade. O que é monopolizar a paz? Eu chego num ambiente que tem 3 pessoas da minha fé, da minha igreja, e eu digo assim: a paz, irmã, graça e paz, irmã, paz do Senhor, irmã, boa noite. Eu passei a entender que a paz é para aqueles que são da minha igreja, e os que não são, boa noite, bom dia, boa tarde. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: onde chegar, de saudai com a paz a todos. Se não for digno da paz, a paz volta para você. A gente quer monopolizar o exercício do amor. Eu amo alguém com quem eu me identifico. Eu amo alguém que professa a mesma fé que eu. Foi justamente esse o princípio da parábola do bom samaritano. O sumo sacerdote passa, vê o judeu ferido, mas ele não é da minha sinagoga, não tem obrigação. O levita também passou e viu o judeu ferido, mas ele não é da minha sinagoga. Então, o samaritano nos ensina que na hora do exercício do amor fraternal, o que está em questão não é a religião, a etnia, o grupo social, mas um princípio divino de que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Está na Bíblia. Romanos capítulo 14, o último versículo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então observe que eles viram e não fizeram nada. Quantas vezes, olha bem para mim, quantas vezes a gente também viu e não fizemos nada? Ah, mas a gente gosta de esbanjar a nossa religiosidade. A gente gosta de esbanjar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Eu vejo pessoas julgando, sentenciando e executando, quando poderiam salvar, livrar, recuperar, colocar em posição de honra, tratar, porque Deus é cheio de misericórdia. Importe-se. Dá para dizer amém? Terceiro lugar, como eu manifesto esse amor fraternal? Compartilhe aquilo que nutre. Compartilhe aquilo que nutre.
Eu li hoje a frase de um radialista brasileiro chamado Alziro Zaru. Ele diz: uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode matar uma vida. A Bíblia diz que palavras são sementes. E a questão das palavras, é porque a gente não pensa nisso, é incrível, irmão. Eu acho incrível como ensinaram para a gente sobre fé, vida cristã e religião de maneira tão distorcida. Que algumas pessoas medem sua espiritualidade pelas línguas, por quantas vezes frequenta a igreja, pelos dízimos que entregam, pela roupa que veste, pelo corte do cabelo. Isso revela a minha espiritualidade. Pecado do outro é medido pelos seus delitos, pelos seus deslizes, pelas suas falhas. E é incrível que a Bíblia trata a gente de maneira muito singela, quando diz que as nossas palavras também podem nos levar para o inferno. Pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. É muito importante a gente ponderar que tipo de palavras estamos lançando, como estamos nutrindo e sendo nutridos. Pesa o que você diz, também é amor fraternal. Paulo chega a falar sobre isso, quando ele diz que alguns irmãos de Corinto usavam palavras pesadas contra ele, lhe agrediam com palavras. O Papa Francisco, semana passada, foi no seu Twitter mencionar que a fofoca é o mal que está destruindo a igreja muito mais do que o coronavírus. O Papa Francisco. A fofoca é um mal que está destruindo a igreja muito mais do que o coronavírus. Então, eu queria te fazer umas perguntas. Que tipo de notícias você divulga? Já que você gosta de ter novidade, que tipo de notícia você divulga? O que você está divulgando nutre ou mata? Que tipo de informações você curte? Que tipo de link você repassa? Que tipo de gente você está ouvindo? Sua alma está nutrida ou você está envenenado? Se blinde. Eu tenho me deparado com pessoas com crises de ansiedade, com crises de depressão, com crises de pânico, por causa do que ouve, por causa do que lê, por causa do que recebe. Aquilo que você come define a saúde do teu organismo. Aquilo que você ouve define a saúde da tua alma, porque a Bíblia diz que os ouvidos são a boca da alma. Então, na prática do amor ao próximo, eu preciso aprender a me nutrir e a nutrir as pessoas daquilo que é bom, daquilo que é saudável. Diga assim: Senhor, faz de mim um nutridor de almas. E não esquece que todas as vezes que você enche a mão de veneno para colocar na boca de alguém, você acabou de envenenar a sua pele. Não esquece disso.
A Bíblia trata desse assunto de uma forma assim, tão absurdamente séria, que no Salmo de número 34, versículo de número 13, o salmista diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Está no campo da solidariedade cristã, do amor fraternal, não permitir que as minhas palavras sejam maléficas. Houve um jornalista no Brasil, na década de 80 e 90, muito famoso, não lembro o nome dele, mas lembro que ele ia para a cena do crime, entrevistar o criminoso. E uma certa feita, um camarada havia cometido um crime hediondo em São Paulo, e esse jornalista chegou para ele na prisão e disse assim: depois de tudo que você fez, você não acha que era melhor você se matar? Naquela noite o criminoso cometeu suicídio. Aquele jornalista respondeu um processo por ele ter sido considerado alguém que estimulou o suicídio do indivíduo. Quando você vai conversar com alguém, que tipo de palavras você usa? Que tipo de coisas você está dizendo para o irmão do seu lado? Ou você pensa que você expressa a sua fé com a barbinha bem feita, o cabelinho bem cortado, a roupinha bem aliada, mas a língua de serpente venenosa? Ser religioso assim, até para o diabo dá. E a igreja está cheia de gente assim. Esses dias eu pedi que alguém saísse da igreja, da nossa igreja. Veio me trazer um veneno. Falei: irmão, vamos fazer um negócio? Pois não, pastor. Procura uma igreja melhor para você congregar. Nossa igreja não lhe atende, ela é ruim para você. Assim, tranquilamente, sem ofender, sem magoar. Você está me mandando sair da igreja? Sim, estou. Deve ter algum pastor que suportaria seu veneno. Olha bem para os meus olhos, eu sou pastor e amo a igreja que eu sou pastor. Eu poderia ir para qualquer lugar do mundo. Graças a Deus, isso não é orgulho, isso é noção do mundo que eu vivo. Eu tenho convites para pastorear em outras igrejas. Posso simplesmente pegar minha mala e dizer: Deus abençoe, alguém ficou, fui. Estou aqui por duas razões. Primeiro, entendo o propósito divino. Segundo, amo a igreja que eu sou pastor. Não estou negociando o meu ministério, eu amo a igreja que eu sou pastor. Quero vê-la linda, fervorosa, poderosa. E olha bem nos meus olhos crus. Vou vê-la cheia, influente, extraordinária e avivada. Não estou dando crise de ansiedade, pressão subindo, diarreia de madrugada. Nada disso. Porque alguém está magoadinho com a igreja. Eu só estou pedindo, se você não está aqui para cooperar, vá embora. Se você não está aqui para somar, vá embora. Seja você pastor, diácono, presbítero, evangelista, missionário, líder de departamento, pode ser a minha mãe. Eu prefiro ficar com 3 aqui para a gente, dos 3, transformar em 3.000. Mas gente que está comprometida com o reino de Deus, com a fé e com o cristianismo. Fui duro demais agora? Não é para cortar a pregação, não, é para manter. Chega de envenenar a igreja com a doença que você carrega na sua alma. Seja curado, seja curada.
Sabe o que Deus me disse hoje enquanto eu estudava? Eu te dei autoridade para devolver toda maldição impetrada contra a minha igreja para quem a impetrou. E eu vou usar o altar nesta noite para declarar que toda maldição que estão lançando contra esta igreja será devolvida na medida. Não estou brincando de fé, não estou brincando de igreja, não estou brincando de pregação. Eu levo Jesus a sério, a fé a sério, a Bíblia a sério, o Evangelho a sério. Sofro acidentes de percurso, sofro, mas não bebo água da fossa, porque eu conheço a graça, eu sei o caminho da reconciliação, da restauração, da mudança de vida, o caminho do céu, e estou pastoreando vocês para vocês entrarem no céu comigo, pela palavra de Deus e um evangelho puro e genuíno. Então, se nutra de coisa boa, nutra as pessoas daquilo que abençoa. E não esquece que quando você ataca alguém, você está atacando alguém que também é filho de Deus, é filha de Deus. Estou revoltado agora com o irmão Anderson e eu vou atacar o Anderson. E Deus está olhando para mim e está dizendo assim: Josué, tu está pensando que você é filho e ele não? Aí eu me engano. Porque quando eu brigo com meu irmão e sento um murro nele, o meu pai não pode ficar do meu lado. Por que não pode ficar do meu lado? Porque o outro que apanhou também é filho. Então sabe o que acontecia quando eu batia no meu irmão? Ele ia chorar, e minha mãe ia colocar remédio na ferida, e eu ia para o castigo. Será que alguns de nós não está passando uns perrengues? Porque o pai viu a gente brigando com o irmão, e enquanto está curando o irmão, está deixando a gente de joelho? Não está na hora de fazer uma pequena revisão? Não está na hora de a gente começar a valorizar a alma do outro e nutri-la de amor, de palavras de fé, de palavras de ânimo? Pegar aquele que está caído e dizer: vem cá que eu vou te dar carona. Pegar aquele que está doente e dizer: eu vou te dar remédio. Aquele que está desviado e você encontra: mas rapaz, você já foi da igreja, você é um miserável mesmo, você está desviado, você é infeliz. Por que não pega ele e diz: vem cá que eu quero te nutrir de graça, de palavra? Você lembra de quando Deus te usava na igreja, de como você cantava? Nutre, incentiva, alimente, resgate. Porque se você salvar uma alma do inferno, você terá feito uma grande obra para Deus. Dá para dizer amém? Penúltimo lugar, você quer praticar o amor fraternal? Abasteça-se de amor. Faça com que Deus e a tua comunhão com Ele seja a tua fonte de alimento do amor fraterno. Olha o exemplo de Deus. Ele nos criou perfeitos, nós pecamos, o odiamos, e Ele continuou nos amando e nos resgatou. Olha o exemplo de Cristo. Seus inimigos lhe perseguiam e ele os amava. Seus inimigos lhe crucificavam e ele intercedia. Pedro diz que Jesus, sendo injuriado, não injuriava, sendo caluniado, não caluniava, entregava-se àquele que julga retamente. Ouça louvores que nutram a tua alma. Desenvolva o hábito de ouvir pregações que estimulem a tua vida cristã.
Não ouça apenas os sermões que massageiam o seu coração dengoso. Ouça também sermões que puxam a casca da sua ferida. Porque quando puxa a casca da ferida só para magoar, não é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo mexe na casca da ferida, ele vai colocar remédio. O propósito é curar você. Abasteça-se. Peça ao Senhor cada dia, ao amanhecer, e você colocar o pé fora da cama, diga para Deus: me alimenta com a tua presença e me instrui em amor, me instrui em graça. Não esqueça que o amor ao próximo é a maior prova da natureza de Deus em nós. O mundo já tem executores demais. A igreja precisa ser referência de zelo e de cuidado. Nós precisamos compreender que amar ao próximo é a lei de Cristo. O cristianismo não é complicado, a vida cristã não é complicada, o evangelho não é complicado, a gente é quem complica. Porque nós tiramos o evangelho do status de estilo de vida e colocamos o evangelho no status de religiosidade. Mas ele é simples. Olha o que Jesus diz: pega os 613 mandamentos da lei, transforma em 2 e você cumprirá a lei inteira. Quais? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ok? Agora, ama o teu próximo como a ti mesmo, e assim cumprireis a lei de Deus. Então, por que Jesus não colocou ama o teu próximo para depois amar a Deus? Porque só quando eu amo a Deus eu consigo amar o próximo. Porque vamos ser bem humanos. Tem próximo que é difícil de amar, não tem não? Tem próximo que é ruim de amar. Tem próximo que você diz assim: eu te amo, mas queria torcer teu pescoço. Aí Jesus diz assim: ama a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força. Por quê? Porque Ele é a fonte do amor que você vai praticar. Ele é a fonte do amor que você vai colocar em ação. Ele é a fonte do amor que você vai viver. Se você desfrutar da relação de amor com Deus, você conseguirá praticar a relação de amor com o teu próximo como a ti mesmo. Então, mantenha a sua relação com Deus o mais íntimo possível, porque Ele é quem vai nos dar uma aula de amor. Ele é quem vai nos dar uma aula de cuidado. Lembra daquele episódio que Jesus cita de 2 camaradas que deviam? Um devia 500 denários e o credor disse assim: prende. Ele caiu prostrado e disse: tem misericórdia de mim, eu vou te pagar, eu só não posso agora. E o credor olhou para ele e disse: tá, eu vou perdoar a tua dívida. Aí quando ele sai, ele encontra alguém que devia a ele 50 denários. E ele disse: você vai me pagar. E o cara falou assim: tem misericórdia, eu não posso te pagar agora isso não. Misericórdia não, cadeia. Alguém chegou lá para aquele credor primeiro e disse assim: olha, aquele camarada que você perdoou nesse instante acabou de prender um que devia para ele muito menos do que ele devia para ti. Aí o credor mandou chamar e disse: mas rapaz, eu não te perdoei uma dívida muito maior? Não te seria fácil perdoar a dívida daquele que devia muito menos? Por causa da tua crueldade, vai tu também para a prisão. Aquele primeiro credor é Deus. Quanto você devia para Deus? E ele olhou para você e disse assim: perdoados são os teus pecados. Você está limpo.
Você está livre. Aí você olha para aquela pessoa que te causou um dano e você diz: não perdoo, vou me vingar. Você me paga. Prato bom é prato que se come frio, urubu. Aí Deus olha para vocês assim: mas eu não te perdoei muito mais. Teus pecados te condenariam para o inferno, e eu te salvei de lá. Esse é o princípio. Perseveravam no partir do pão, fraternidade cristã, humanidade, solidariedade cristã, é se abastecer de amor para conseguir ministrar amor. E eu termino dizendo a você: dê à sua consciência a liberdade de controlar você. Dê à sua consciência a liberdade de controlar você. Porque a consciência é como aquele pino central da balança. Ela não favorece o lado esquerdo nem o lado direito. Ela está lá para estabelecer a referência do peso. A consciência é como o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio não torce para ser manhã, tarde ou noite, apenas marca a hora. Tua consciência vai inevitavelmente te dizer quando você está exagerando, quando você saiu do limite. Ela vai te dizer. O papel dela é esse. O papel da consciência é tão importante que você até pergunta: pastor, e aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, como é que elas vão ser julgadas? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 16 diz: aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, testemunhando contra eles ou a favor a sua consciência diante de Deus, porque ela revelará os segredos dos homens. Então a sua consciência é um freio, é como aquele freio que se coloca nos animais, que quando puxa a rédea, ele para, porque incomoda. A sua consciência é seu freio. Quando ela te disser não, é incrível, ela não te trava, ela só te sinaliza. Se ela te disser não e você avançar, ela não te impede, mas ela vai ficar conversando com você e te dizendo: você ultrapassou a faixa de segurança, você quebrou o limite, você foi além do direito. Dê à sua consciência a liberdade de controlar você. Você já percebeu que quando você está no trânsito com alguém dá uma fechada, que você tem um sistema que aciona em você em questão de milésimos de segundo, que dá um não, que dá um não vai, que dá um pondera. Quando você vai explodir com a tua mulher, com o teu filho, você já percebeu que tem um sistema que aciona uma luzinha amarela? Quando você vai entrar onde você não devia, tem um sensor que apita. É tão silencioso que você quase não ouve, mas ele apita. Tua consciência. Não faça aquilo que a sua consciência te estabeleceu como não. Por isso tem pessoas que dizem assim: o Espírito Santo me disse. Tem coisas que não foi o Espírito Santo quem disse. A sua consciência ativou. Ela aciona teu bom senso. Sabe quando você está fazendo aquela dieta? Você parou na frente do espelho. Dia desse, estou saindo do banho.
As minhas costas nem tinham saído do banheiro ainda, minha barriga já estava passando no espelho. Eu falei, o inimigo está pelejando. Aí você vai fazer a feira. Quando você chega na prateleira de macarrão, aí você diz assim: não suporto pensar num molho de lasanha. Aí a tua consciência diz assim: mas você não percebeu que você está exagerando? Mas o molho de lasanha te vence. Aí depois que você come é travessa que chama? Uma travessa de lasanha, você diz assim: eu prometo que amanhã eu vou comer menos. E tem gente que diz assim: comeu uma travessa de lasanha meio-dia, prometo que hoje depois das 18 horas eu não como mais nada. Aí quando dá 22 horas faz assim: só para eu não sentir fome de madrugada. E você vai ultrapassando os limites. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Vamos trazer isso para a nossa vida fraternal. Por exemplo, eu deixo de praticar amor quando eu pego a comida que sobrou e jogo no lixo. Com tantas pessoas para quem uma colher de arroz seria uma provisão. Eu troco o meu aparelho de celular só por capricho, porque saiu um modelo novo, porque saiu um smart novo, porque saiu a última geração. E o outro, largo aí, dou para brincadeira, dou para o lixo, quando eu poderia direcionar para, de alguma forma, alguém ser abençoado através da minha vida. A roupa que você tem guardada, que você não vai usar mais, para alguém seria uma provisão divina. Você já percebeu que quando você faz a feira sem ter uma lista que controle a feira, você compra aquilo que não precisa? Aí o iogurte vence, o arroz vence, a comida vence, lá na prateleira. Quando você vai olhar, deu gorgulho, mofo. E você naturalmente pega e faz o quê? Joga fora. Antes de vencer, eu não poderia ter abastecido a mesa de alguém? Aliás, deixa eu aproveitar. O armário do Almoço Sem Fronteira, do Casa de Pão, está vazio, tá? Deixa Deus lhe usar e enche ele amanhã. Por quê? Porque incrivelmente são famílias e famílias que diariamente, não é isso, pastor Zé Luiz? Diariamente são abastecidas na sua casa através da sua mesa, da bênção que Deus lhe deu. A bênção que Deus te dá é a bênção que vai contemplar mais alguém. E é incrível que quanto mais generoso você é, mais generosidade você recebe. Quanto mais você deixa Deus te usar nisso, mais Deus derrama abundância sobre a sua vida. Partir o pão é praticar o amor que me leva a nutrir o outro, de modo que ele seja abençoado com a bênção com a qual eu também fui abençoado. Fica de pé, por favor, que eu quero orar por você. Deus lhe chamou para ser instrumento de partir o pão. Semana que vem eu vou falar um pouquinho aqui sobre partir o pão em casa. E eu quero compartilhar com você um princípio que muitas vezes a gente ignora: o cuidado com os nossos. Às vezes Deus te dá bênçãos e te faz prosperar, e dentro de tua casa tem alguém passando dificuldade.
e você não se deixa ser instrumento de bênção para esse alguém. Eu lembro agora de um casal que eu conheci, foi pastoreado pelo meu pai. Ele, o marido, emprestava dinheiro a juros para a esposa. Não era jurinho não, era juro de agiotagem mesmo, pesado. E ela emprestava dinheiro a juros para ele, porque ela também era abonada. Não faz muito tempo que eu conheci um casal multimilionário. Ambos são muito ricos. Não estou falando de dinheirinho não, estou falando de dinheiro com gás. Ele me disse na maior serenidade: pastor, eu tenho uma arrecadação de aluguéis por mês na casa de 2 milhões de reais. Eu estou falando de gente que tem dinheiro para comprar picolé na praia. Mas ele disse assim: nós somos casados, mas nos separamos oficialmente, porque se eu morrer, ela não coloca a mão no que é meu, e se ela morrer, eu não coloco a mão no que é dela. Tem gente precisando de oração, de libertação, tem ou não tem? E nós precisamos aprender a partir o pão em casa. Eu estou dando uma palhinha, porque se você essa semana perceber na sua família alguém passando alguma dificuldade que você possa ajudar, não se furte de fazê-lo. Não merece, pastor. Amor não se dá a quem merece. Amor se dá a quem precisa. Do contrário, não é amor. Está me entendendo? Diga amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, liberta nossa alma da prisão. Em nome de Jesus, nos desintoxica de todo aprendizado ruim que contraria a prática da fé cristã. Nos ensina, Senhor, em vez de julgar, ajudar. Nos ensina, Senhor, em vez de condenar, a amar. Nos ensina, Senhor, a partilhar o que o Senhor nos tem dado. Nos ensina, Senhor, a abençoar aqueles que precisam que sejamos instrumentos de bênção na sua vida. Senhor querido, ministra pelo teu Santo Espírito a tua palavra dentro de nós. Muda o nosso caráter, trabalha na nossa personalidade, desenvolve em nós o caráter cristão. Dá-nos um coração parecido com o teu, Senhor. Reproduz em nós a natureza de Deus. Cura as nossas feridas. Não deixa Satanás colocar um anzol em nós e nos puxar a partir da nossa ferida. Nós queremos praticar o amor fraternal. Nós queremos que o partir do pão na nossa vida não seja esmola. O partir do pão será estilo de vida, cultura, prática cristã. Senhor, liberta nossa alma de toda mazela, do desejo de que o outro dê errado. Liberta nossa alma do ciúme por aquele que prosperou. Liberta nossa alma da inveja. Liberta a nossa alma da mágoa, da amargura. Liberta a nossa alma da fofoca. Liberta a nossa alma dos pecados ocultos, dos pecados escondidos. Quebra todo laço nesta noite.
desde os teus céus. Dá uma ordem para que toda prisão espiritual seja rompida agora. Dá uma ordem para que toda prisão emocional seja quebrada agora. Espírito de Deus, aquela pessoa que está aprisionada no cigarro, aprisionada no álcool, aprisionada na maconha, aprisionada no crack, aprisionada nos remédios, é viciado em remédios, nós queremos nesta noite declarar libertação. Bloqueia no organismo, bloqueia no cérebro, gera repulsa. Nós declaramos esta família restaurada, nós declaramos este moço restaurado, nós declaramos esta moça restaurada, nós declaramos esta casa em avivamento e profetizamos um novo tempo. Como pastor desta igreja, segundo o teu querer, como aquele que foi instituído como líder para conduzir esse rebanho na tua presença, eu quero nesta noite, na autoridade que o Senhor me entregou, rebater toda palavra de maldição, rebater todo ataque maligno, rebater toda feitiçaria, toda obra de magia, toda entrega e despacho para agradar demônios contra esta igreja. Eu me posiciono debaixo da tua palavra, Senhor, coberto pelo sangue de Jesus, para declarar que a sepultura vai se abrir para alguns, que a porta do milagre vai se abrir para outros, que a libertação acontecerá na vida de outros, mas a tua igreja vai marchar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem recebe, levanta a mão, aplaude, dê glória a Deus, glorifique. Recebe a palavra, recebe o milagre, recebe a bênção. Estamos debaixo do sangue de Jesus. Diz aí para a pessoa do seu lado: você está debaixo do sangue de Jesus.